Bem-aventurado os que ouvem, os que guardem, os que leem as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, pela infinita misericórdia de Deus, estamos de volta para levar-lhes, através deste vídeo, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida e no seu coração. Meu prezado irmão, meu amigo, você que já se inscreveu em nosso canal, obrigado de todo o meu coração. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like, dê uma apertadinha no sininho, para que todas as vezes que uma mensagem nova seja levada ao ar, você vai ser notificado. Amém? Muito obrigado de todo o coração. Prepare-se, porque a partir de agora Deus tem algo muito maravilhoso para todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia. Meus amigos, este discurso aconteceu na casa de Cornélio, em Cesareia de Filipe. Cesareia, uma cidade que foi edificada em homenagem a César, porque Israel, naquele tempo, vivia sob o jugo do Império Romano. Mas quem era Cornélio? O capítulo 10 deste livro de Atos diz quem era Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, um comandante de confiança do Império Romano que regia toda a região da Palestina. Era um homem grande na sua hierarquia. Era um homem temente a Deus. O temente a Deus era aquela pessoa que não era judeu, mas acreditava no Deus dos judeus. Ele dava esmolas, ele só não cumpria aqueles rituais da lei, mas ele temia ao Senhor. Ele cria na existência de Deus.
Por isso ele teve uma visão, orando em sua casa, mais ou menos 3 horas da tarde. Ele seguia aquele ritual. 3 da tarde ele ia orar. E Deus então enviou um anjo e disse: Cornélio, as tuas orações, olha aí como ele era temente a Deus, as suas orações, as suas esmolas têm chegado à minha presença. Isso o anjo falou para Cornélio. E o anjo disse para ele: então faz o seguinte, agora tu levanta, manda mensageiros a Jope, deu até o endereço, porque Deus é assim, ele sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço, sabe tudo a nosso respeito. Disse: olha, você vai até Jope, manda alguém a Jope, um dos teus soldados a Jope, à rua direita, à beira-mar, na casa de um certo Simão, curtidor, e lá está um nome cujo sobrenome dele é Pedro. Simão Pedro. Tinha o Simão curtidor e o Pedro, então, era Simão Pedro. Cornélio se levantou, chamou lá 2 soldados e mandou a Jope, que ficava em Israel, mas ao lado de Cesareia. Os soldados foram. Antes deles chegarem, Pedro teve uma visão, e naquela visão Deus revelava para ele que vinham chegar aqueles homens e que Pedro não duvidasse e fosse com eles até Cesareia, a casa do centurião. Eu estou aqui fazendo um resumo desse texto, porque é longo esse discurso. Muito bem. Então, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio chegou, inclusive, a se ajoelhar diante dele para adorá-lo. Olha só. Mesmo Cornélio sendo um centurião, um homem preparado, um homem culto, ninguém chega a uma posição de um comandante, de um centurião, uma espécie de um coronel, comandante da polícia militar de um estado. Se fosse no Brasil, ele seria o comandante de uma polícia militar. Ele se ajoelhou para adorar Pedro. Pedro disse: levanta-te, porque eu sou homem igual a ti. E aqui eu quero abrir um parêntese. É importante esse detalhe aqui. Só a introdução, pastora Sara. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Pedro mandou, veja só, o comandante se levantar. Amigo, há muitas pessoas que me assistem neste momento, na mesma condição de Cornélio. Pessoas religiosas, sabem que Deus existe, mas adoram pessoas erradas, coisas erradas, até animais errados. Não é verdade? Pessoas inteligentes, pessoas estudadas. Eu conheço muitas pessoas assim, milhares. Não vou dizer que eu conheço milhões, mas milhares de pessoas eu conheço assim. Você não é assim? Você é religioso, não é? Mas você se prostra aí da imagem de Pedro, não é verdade? De Paulo, de João, não é assim? Pois é. Então, só para chamar a atenção, porque é importante este detalhe desta mensagem. Muito bem. Então, Pedro, depois que Cornélio se levantou, Cornélio contou a história dele, e Pedro, então agora vocês vão ouvir a palavra. Cornélio, amigo, tinha convidado os parentes, os amigos, a casa estava cheia, lotada a casa, para ouvir a mensagem do homem de Deus. Então Pedro começou a pregar. E aí nós vamos então já chegar no versículo 38, para nós dizermos o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem, pastora? Jesus ungido por Deus. Jesus ungido por Deus. Agora, para que ele foi ungido? Vamos para a primeira parte da mensagem. Jesus operou maravilhas porque Deus era ele. Deus era com ele. Com ele. Deus era com ele. Então, o texto bíblico. Texto bíblico, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, amigo.
por que Jesus fez o que fez. O que foi que ele fez, pastor? Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o cego enxergar. E a Bíblia registra pelo menos 3 casos de ressurreição. Lázaro, o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo lá em Cafarnaum. Tudo isso ele fez. Por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque Deus era com ele. E o que é mais maravilhoso, amigo, você que está me assistindo agora, é que Jesus disse que nós podemos fazer a mesma coisa. Pastor, é verdade isso? Claro. O nosso propósito aqui é falar a verdade. Eu provo aqui biblicamente. Leia aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, e os versículos 12 e 13. Lá está escrito assim, Jesus falando: na verdade vos digo, quem crê em mim, agora este é o segredo, quem crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Diante desse texto aqui, meu amigo, se você crê em Deus, foi Jesus que falou, não estou falando nada fora da Bíblia, foi Jesus quem falou, quem crê em mim. Você já creu em Jesus? Ou você é apenas um religioso? Esta promessa é para quem crê em Jesus. Agora, quem crê em Jesus, obedece à palavra dele. Não adianta só dizer da boca para fora, eu creio em Jesus. Vai passar vergonha. Agora, se você crê em Jesus e vive aqui nesta terra em obediência à palavra dele, aos conselhos dele, então esta verdade vai se cumprir em você ou através de você. E tem mais outro detalhe. Lá no livro de Mateus, no último capítulo 28 de Mateus, o último versículo, Jesus disse assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta promessa é para aquele que crê. É para aquele que crê. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Então, se você crê, Jesus disse, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus se manifestar através de você. Amigo, isso é tremendo, isso é mistério de Deus. Então, assim como Deus usou Jesus de Nazaré, e ele esteve aqui operando milagres, prodígios e maravilha, então Deus vai usar você. Porque ele prometeu estar com aquele que crê todos os dias da sua vida aqui nesta terra. Amém? Dá para dar glória a Deus? Vamos agora para o segundo ponto da mensagem. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amigo, esta palavra aqui é pesada. Jesus foi constituído. Veja bem, juiz dos vivos e dos mortos. Texto bíblico, pastora. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amigo, é sério. Jesus esteve aqui na terra há quase 2000 anos. Entrou na cidade montado num jumentinho, veio como servo, sofredor, conforme o capítulo 53 de Isaías. Lá está escrito que como ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro, porém ele não abriu a sua boca. Fizeram tudo o que fizeram com ele, mas ele não abriu a boca, ele não murmurou, ele não reclamou, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora, atenção. Brevemente, ele disse, vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele vai voltar.
Não mais como servo, mas agora ele vai voltar como juiz. Atenção, você que vive desejando o mal para o teu próximo. Atenção, você que vive desejando e armando cilada para que alguém morra. Atenção. Você que vive na moita, armando, preparando armadilha para tirar a vida de alguém. Preste atenção. O texto lido aqui nos afirma que Deus constituiu Jesus de vivo, quer dizer, agora, juiz de vivo. É para você esta palavra, para mim também. Nós seremos julgados, amigos, todos. Claro que os cristãos não vão ser julgados. Nós vamos para o tribunal de Cristo receber o nosso galardão. Mas quem não creu, quem viveu aqui nesta vida fazendo mal, desejando mal, maquinando mal, o juiz vai te julgar, amigo. Diferente dos juízes daqui da terra, que são seres humanos falíveis, que são seres humanos imperfeitos, que são seres humanos orgulhosos, egoístas. Ele foi constituído juiz de vivos, quer dizer, para aqueles que estão vivos aqui, e juiz de mortos. Porque nós seremos julgados. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo a seguir o quê? O juízo, pastora Sara. O juízo. Virá o julgamento. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. É verdade. Ninguém. Preste atenção. Ninguém vai escapar. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Aleluia. E para fechar a mensagem, pastora Sara, terceiro tópico. Quem crê recebe o perdão. Olha aí, amigo. Quem crê recebe o perdão. Texto bíblico. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Eu amo a Deus. Eu amo a palavra de Deus. Só vai para o inferno quem quer. Você que vive aí maquinando mal. Você que vive aí desejando a morte do seu semelhante. Amigo, tem perdão para você. Mas enquanto você está vivo, lembre-se, ele é juiz de vivos. Enquanto você está vivo, tem perdão para você se você se arrepender. Tem esse detalhe. Não adianta da boca para fora, eu me arrependo, tem que ser de coração, porque Deus conhece. Salmo 139 diz que ele nos sonda e nos conhece. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falar qualquer coisa, ele já sabe. Então, aproveite a sua oportunidade hoje. Não deixe para amanhã. Deus, ele perdoa. Ele é riquíssimo em perdoar. Isaías 55 está escrito. Leia. Todo o capítulo 55 de Isaías. Leia. Lá está escrito que ele é riquíssimo em perdoar. Ainda diz mais. Deixe o homem perverso o seu coração e converta-se a Deus. Está escrito. Homem perverso, homem que deseja o mal do seu próximo, que deseja a morte do seu próximo. Deus te ama, amigo, mesmo você sendo assim perverso, malvado, iníquo. Deus não quer que você passe a eternidade no inferno. Se você se arrepender de verdade, ele vai te perdoar agora. Eu quero orar por você, porque esta mensagem é para você, para mim também, para todos nós.
ore comigo agora, arrependa-se, de verdade. Jesus está pronto para lhe perdoar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra. Pai, pelas pessoas que estão se arrependendo de verdade e que estão te aceitando como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas estas pessoas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Glória a Deus. E agora, amigo, é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação para recebermos as bênçãos daqui, as bênçãos de agora, as bênçãos para este tempo. Você crê? Então você vai ser curado agora, claro, se for da vontade daquele que pode tudo. Eu não posso nada. Eu não curo ninguém, não salvo ninguém, não liberto ninguém. A minha missão é pregar o evangelho. Aquele que crê vai ser curado e, segundo a vontade de Deus, também vai ser salvo, tá? A salvação, Deus sempre quer salvar. Curar fisicamente, nem sempre. Mas creia somente, Deus vai fazer um milagre agora na sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que pela fé enviaram para cá os seus pedidos de oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Libera agora, Pai, poder de curar, de libertar, poder de portas abertas para todas as famílias. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, libera o teu poder, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. No próximo vídeo, eu quero tê-los novamente. E que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo o entendimento, continue presente na sua vida, no seu coração, assim seja. Amém, amém e amém. Aleluia!